Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre BNCC Computação como eixo da educação integral. A palestra propõe refletir sobre o papel do pensamento computacional como componente estratégico do currículo, compreendendo para além das habilidades técnicas, como elemento que contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes. A abordagem destacará as possibilidades de integração da BNCC Computação às diferentes áreas do conhecimento de forma crítica e contextualizada, promovendo competências cognitivas, criativas e sociais. E, nesse contexto, enfatiza-se o papel do professor e da gestão educacional na articulação entre currículo, formação docente e práticas pedagógicas, fortalecendo uma educação pública inovadora, inclusiva e orientada. Para isso, convidaremos ela, que é gerente sênior de programas e estratégias pedagógicas da Fundação Telefônica Vivo, onde coordena iniciativas que apoiam redes públicas na adoção qualificada de tecnologias, no desenvolvimento de competências digitais de professores, estudantes e na melhoria da aprendizagem de matemática. Formada em pedagogia, com habilitação em administração escolar pela PUC, pós-graduada em psicodrama e gestão empreendedora, atualmente integra o Conselho de Movimento Brasil Digital para Todos. É com grande alegria que recebemos ao palco Lia Reutbert. Acredito que seja assim, né, Lia, que pronuncia seu nome, senão você pode corrigir. É um nome extremamente diferente e lindo. Seja muito bem-vinda ao nosso fórum e obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço. Bom dia, quase boa tarde já para todos nós. Agradeço muito a Undime São Paulo pelo convite, pela confiança e pela parceria. É um prazer estar aqui. Queria só saber o passador. Combinado, porque daí eu vou correr um pouquinho até pelo nosso tempo também, mas deixo depois aqui meus contatos para a gente continuar em contato, caso vocês queiram. Acho que eles levaram, né? Tá bom. Vou começar aqui, só para a gente também, não sei se vocês conseguem passar. Ah, tá aqui, tá aqui. Obrigada. Obrigada aqui por terem passado também. Então, vamos falar um pouquinho de BNCC, computação e educação integral. Eu vou só dar um passinho atrás e contar um pouquinho o que a gente faz na Fundação Telefônica Vivo. Então, há 27 anos a Fundação Telefônica Vivo existe e desde 2021 a gente centralizou as nossas ações para apoiar as secretarias estaduais e municipais de educação na adoção qualificada de tecnologia, ou seja, o desenvolvimento de competências digitais de professores para que estejam seguros para contribuir com o desenvolvimento das competências dos estudantes. A gente tem um programa que chama Desenvolvimento de Competências Digitais. A gente tem, inclusive, uma parceria com a Secretaria Estadual aqui de São Paulo e com a Undime São Paulo. A gente ofereceu cursos no ano passado na nossa plataforma que chama Escolas Conectadas. Estou vendo algumas cabeças assim, fico contente. Esse ano a gente está fechando agora com a EFAP também quais serão os novos cursos. Mas a gente faz sempre uma formação híbrida. Então, da importância de deixar esse conhecimento dentro da secretaria. A gente forma as equipes técnicas, a gente tem formação para multiplicadores e para formadores e também para professores. A gente também atua na educação profissional e tecnológica, olhando os eixos de tecnologia, apoiando também as secretarias nessa atuação com o setor produtivo e com a atualização dos currículos. E um projeto específico de matemática que integra aí um olhar da tecnologia para a melhoria das aprendizagens em matemática. Hoje a gente está em 23 municípios. E quando a gente fala de adoção qualificada de tecnologia, tem algumas premissas, né? Vocês já conversaram um pouco aqui também, a importância de ter equipamentos, conectividade adequada em todas as escolas e um olhar que está muito conectado com os eixos da ENEC, que são currículo, formação de professores, os recursos educacionais digitais, os ambientes e os equipamentos, entre outros pontos. E quando a gente fala de currículo, o Brasil já tem a BNCC Computação. Então, a BNCC Computação, ela traz objetivos de aprendizagem para todas as etapas de ensino. Vou falar um pouquinho aqui também da educação infantil daqui a pouco. E quando a gente fala dos eixos da BNCC Computação, a gente fala do mundo digital, que traz ali um olhar para o que é físico. E é muito importante também para os estudantes, quando a gente fala, seus dados serão coletados, a gente clica em algum ponto.
que significa isso? Onde estão meus dados? O que farão com os meus dados? Quais são esses dados? Agora a gente tem o ECA digital também, vamos entender todas as mudanças, o impacto que isso vai trazer. Quando a gente fala de pensamento computacional, é a parte razoavelmente mais tranquila da gente conseguir conectar com outras áreas de conhecimento, né? E quando a gente fala de cidadania digital, a gente está fazendo uma integração direta com o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, a partir dessas competências todas previstas, esse conjunto de práticas, de costumes, nessas formas de interação social, e um olhar para que os estudantes possam agir com a tecnologia de forma crítica, ética e responsável. Isso, inclusive, está no PNE, então já tem ali um dos grandes objetivos do PNE. Vou deixar aqui também depois esse material, mas com algumas normativas, né, para a BNCC Computação, a PNED, a ENEC, e como a gente acabou de escutar, a condicionalidade no VAR. Ou seja, todas as secretarias precisam garantir que o seu currículo esteja atualizado para a implementação da BNCC. E a BNCC Computação faz parte da Base Nacional Comum Curricular. No ano passado, a gente fez uma assessoria técnica também para 19 estados e para alguns municípios, em parceria com o MEC também disponibilizou uma assessoria técnica. A nossa foi um pouquinho mais contextualizada para essas secretarias, e esse é um mapa que, inclusive, recentemente o próprio MEC divulgou. 20 estados já têm os currículos homologados pelos respectivos conselhos estaduais de educação, alguns ainda estão em andamento. E aqui em São Paulo, a gente também fez essa assessoria, o currículo foi homologado no ano passado. Alguns municípios têm os seus, a gente também colaborou aqui com o currículo da cidade de São Paulo. E os municípios que não vão conseguir atualizar o seu próprio referencial curricular, precisam, então, aderir ao currículo do Estado. A gente sabe das peculiaridades e da importância de contextualizar, né, de ser um documento contextualizado. Mas é uma ação inicial importante para que depois vocês possam ter os respectivos desdobramentos. Esse material também já está disponível para acesso de todo mundo. E quando a gente fala de BNCC Computação e Educação Integral, a gente consegue colocar alguns eixos também nesse processo. A gente já tem até, inclusive agora, né, o novo Plano Nacional de Educação já fala da educação integral em tempo integral, das escolas de tempo integral, como 65% das escolas até 2036, para garantir a matrícula de pelo menos 50% dos estudantes da educação básica. E quando a gente fala dos princípios da educação integral, quando a gente fala de educação integral em tempo integral, talvez possa ser mais simples a implementação da BNCC Computação. Ela pode ser implementada de forma transversal no currículo, com outras áreas de conhecimento, ou como componente curricular. Mas ela também pode ser implementada de forma híbrida. E de forma híbrida não necessariamente significa que eu tenho um componente curricular para o ensino médio ou para os anos finais e vou implementar de forma transversal nos anos iniciais. Eu posso adaptar, inclusive, ao formato da escola. Então, tem muita rede que está escolhendo fazer como componente curricular nas escolas de tempo integral e de forma transversal nas escolas de tempo regular. Quando a gente entra nesses princípios e nessas dimensões, ontem o professor Genuíno trouxe muito disso também, né, a importância do estudante estar na centralidade de todas as ações quando a gente fala da educação integral, do desenvolvimento integral de todos esses estudantes. Uma aprendizagem que é permanente, então é o que a gente falava lá atrás também, né, o aprender a aprender, como a tecnologia traz essa necessidade também. A gente não vai dar conta de trazer tudo o que a tecnologia tem para o estudante neste momento. O estudante precisa aprender a continuar aprendendo. Isso vale também para todos os professores, né? Um olhar para a inclusão, essa gestão democrática e um olhar contextualizado ao território também. Quando a gente fala das dimensões do desenvolvimento integral, a gente está falando da dimensão cognitiva, cultural, social, emocional e física. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, a gente vai poder falar um pouquinho dessa integração. Antes, a gente falava que a tecnologia, ou a gente achava, ou a gente escutava
que a tecnologia estava só conectada à competência geral 5 da base. Cultura digital, tem que falar alguma coisa, está lá. E com a BNCC Computação, a gente consegue ver conexão com outras competências gerais. Vou trazer aqui alguns exemplos que eu gosto de conversar. Então, quando a gente, por exemplo, conhecimento e repertório cultural. Recentemente, eu li uma matéria que alguns estudantes de uma escola estadual do Paraná foram reconhecidos, ganharam um prêmio, porque eles criaram um projeto que utiliza resíduos da granja, de uma granja que era perto da escola, e transforma esses resíduos em energia limpa. Então, o professor precisava, era uma professora, na verdade, está ali na matéria, ela precisava entender um pouco desse potencial da tecnologia, do contexto local, para instigar os estudantes nesse processo e ajudá-los no desenvolvimento desse projeto. Um outro ponto, vou pegar ali a dimensão emocional do desenvolvimento integral. Quando a gente olha ali para a competência geral 8, autoconhecimento e autocuidado, como ficam hoje muitas meninas de 12, 13, 14, 15, às vezes antes, 10, 11, depende do acesso que elas têm às redes sociais, olhando ali nas redes sociais, imagens, imagens, imagens de mulheres com filtro, com uma vida que parece ser 100% feliz, e elas num cuidado, num olhar próprio, dizendo, eu não sou assim, não serei assim, a minha vida não é assim. A gente precisa trabalhar essas informações, estou falando ali da dimensão emocional, por exemplo. Quando a gente olha para empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania, quantos e quantos casos, infelizmente, a gente já viu de estudantes que pegam imagens do rosto de colegas da escola e usam isso nos famosos deepfake e fazem imagens de conotação sexual com essas estudantes. Então, a gente precisa falar sobre isso com esses estudantes, totalmente conectando a tecnologia para o uso crítico, responsável, autoral, inclusive, para as dimensões que a gente tem aqui. Quando a gente fala de argumentação, por que será que os estudantes alguns estudantes, se sentem mais corajosos para discutir pela internet? Para discutir nas redes sociais ou comentando em algum site que seja. É o lugar da invisibilidade, A tecnologia me permite ter um codinome, ninguém sabe que sou eu. E como isso também traz cada vez mais casos de violência. Então, a gente precisa trabalhar isso o tempo todo junto a esses estudantes. Trabalho e projeto de vida. Quantos dos nossos estudantes querem ser influencers digitais? Não estou nem falando das novas profissões, não estou nem falando de como a tecnologia é importante em todas as áreas de conhecimento, em todas as profissões também atuais. Mas a gente precisa conversar sobre isso para esse desenvolvimento, que leva em consideração, então, o território, o seu contexto local. Ele pode ser feito com múltiplas linguagens. A gente precisa também garantir a educação para as relações étnico-raciais. A gente acabou de ver também outras informações. Então, como a tecnologia, ela, se não bem utilizada, pode ampliar esses buracos que a gente deseja diminuir, na verdade, zerar ali pelas desigualdades. E uma aprendizagem que é para todos os estudantes. Isso pode acontecer com diferentes abordagens e sempre com intencionalidade. Então, o professor precisa se desenvolver também para saber quando utilizar e quando não utilizar a tecnologia plugada. E de que forma posso integrar isso com outros conhecimentos? Quando a gente vai para a ludicidade, por exemplo, vou falar aqui de educação infantil. Então, se a gente for trabalhar a dimensão física do desenvolvimento integral com pensamento computacional, um dos eixos ali da BNCC Computação, eu posso, por exemplo, trabalhar com os meus estudantes na pré-escola o aprender a dar uma cambalhota. Se a gente fechar o olho aqui e pensar cambalhota, provavelmente teremos muitos pontos em comum dessa imaginação. Então, a gente pode trabalhar o aprender a dar uma cambalhota. Depois de dar a cambalhota, a gente pode conversar sobre as etapas dessa cambalhota. Eu prefiro começar em pé, o colega prefere começar de cócoras,
o outro inclinado, a mão é para cima, para baixo ou perto do corpo. Cada um tem o seu jeito, mas tem algumas etapas que são comuns. A gente começa num ponto, a gente rola, encosta as costas no chão e termina um pouco para frente. Posso, sei lá, dar um exemplo aqui dessas etapas. Então, a gente pode conversar sobre as etapas comuns e as etapas que são específicas para cada pessoa. Depois, o professor pode trabalhar um processo de desenhar essas etapas. Cada estudante desenha as etapas para a sua cambalhota. E é possível, por exemplo, tirar foto desses desenhos, dessas etapas, e criar uma animação, fazer o famoso stop motion, com o próprio celular. Então, a gente está falando aqui do uso da tecnologia para garantir essa permanência. E aí, é claro, depende das diferentes etapas, né, de desenvolvimento dos estudantes, mas um processo de aprendizagem que seja dinâmico e que seja significativo. E os professores precisam conseguir ver essas informações, ler os dados também. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse processo de desenvolvimento dos professores. O MEC, na semana passada, lançou as diretrizes nacionais para a inteligência artificial no currículo. Daqui a pouco, no final da apresentação, tem o QR Code, eu consigo deixar tudo isso disponível para vocês também. E vou só falar um ponto anterior, estava falando aqui de ludicidade, uma novidade, mas a gente também já falou um pouquinho aqui com os representantes da Undime São Paulo. A Fundação Telefônica Vivo acabou de fazer uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma organização especializada na primeira infância, e a gente vai lançar para o segundo semestre guias de orientação para a implementação da BNCC Computação na educação infantil. Um guia para técnicos da secretaria, um guia para coordenadores pedagógicos e um guia para professores, potencializando experiências de aprendizagem. Na educação infantil, a gente não vai falar de planos de aula, mas desse potencial de diferentes experiências de aprendizagem, a tecnologia como uma ampliação do mundo simbólico, entre outras coisas. Então, para o segundo semestre, a gente volta aqui e disponibiliza tudo isso para vocês também. O MEC acabou de lançar essas diretrizes. E por que elas conversam com BNCC Computação e com educação integral? A gente está falando aqui também de uma aprendizagem que precisa ser sobre tecnologia e com tecnologia, sobre inteligência artificial e com inteligência artificial. Então, quando a gente fala ali do eixo mundo digital da BNCC Computação, eu tenho que entender sobre inteligência artificial. Quando a gente vai para os eixos de desenvolvimento da educação integral, vou falar da emocional de novo aqui. Quantas pessoas hoje estão fazendo terapia ou processo terapêutico com uma inteligência artificial? A gente já teve até processo, né? Não aconteceu no Brasil, mas processo contra essas grandes big techs, porque alguns estudantes confiaram muito no que veio da inteligência artificial e o resultado não foi positivo. Então, tem muito trabalho para ser feito aqui e o MEC nos ajuda um pouco com esse direcionamento. E dali vieram 7 diretrizes. Então, esse material que vai estar ao final da apresentação aqui traz um pouco dessas diretrizes. E é um uso de inteligência artificial voltado ao desenvolvimento integral. A gente não pode ter a dependência do estudante em relação a esse tema. O que significa esse letramento de IA? E daqui a pouco eu falo também da integração ali com a BNCC Computação. Uma IA que é orientada a resolver problemas locais, então sociais, dos respectivos contextos, foca na redução das desigualdades, na sustentabilidade. A gente olha para currículos que já são baseados, né, nos direitos da cidadania digital e uma valorização e um protagonismo docente, para desmistificar também um outro lugar que é a substituição dos professores. Mas quando a gente fala do protagonismo docente no uso das tecnologias e de uma aprendizagem com e sobre a inteligência artificial, a gente precisa falar de formação de professores. De novo, eu falei aqui bem no comecinho, os professores precisam estar seguros, eles precisam desenvolver as suas competências para conseguir apoiar o processo de desenvolvimento de todos os estudantes. E a implementação, então, desses currículos passa por esse processo. Esses dados aqui são de 2024, depois eu posso atualizar um pouco mais, mas a gente tem um panorama no Brasil de que 44% dos professores que responderam a ferramentas de autoavaliação, vou falar um pouquinho sobre isso também, têm as competências adequadas para usar a tecnologia a favor da aprendizagem dos estudantes. Então, a gente volta ali ao ponto de que o estudante está no centro
de todo o processo. Essas duas avaliações que existem atualmente, uma foi lançada pelo MEC em 2024, está ali dentro do AvaMec, e com dados mais quentinhos, a gente tem quase 18 mil professores de diferentes municípios aqui de São Paulo que já responderam a esse autodiagnóstico. E a gente tem também a autoavaliação do CIEB, de competências digitais. Elas são comparáveis e o CIEB é uma organização que contribuiu com o MEC também na elaboração da autoavaliação de saberes digitais. E nessa autoavaliação, a gente olha para essas 3 dimensões e para esses 10 saberes ou essas 10 competências. Então, basicamente, a gente está falando de práticas pedagógicas, ali no ensino-aprendizagem com o uso de tecnologias digitais, na cidadania digital, totalmente conectado também, e aqui é um questionário que pergunta para o professor o que ele já consegue fazer, como ele leva isso para o dia a dia na sala de aula junto aos estudantes. Na verdade, em qualquer ambiente de aprendizagem junto aos seus estudantes. E o desenvolvimento profissional, como usar a tecnologia para o meu próprio desenvolvimento, para ganhar tempo, ou para conseguir entender as informações dos meus estudantes e pensar numa aula que garanta aí também esse acolhimento a todos eles. Quando a gente fala dos diferentes níveis, que apareceu ali no outro slide, a gente está colocando aqui, a gente não, né? Essas duas autoavaliações, elas têm 5 níveis. Então, a resposta vem, a devolutiva vem para o professor. Então, quando ele responde o questionário, ao final, ele recebe um e-mail dizendo, olha, você está aqui, a gente recomenda que você faça esses cursos, inclusive com cursos direcionados no próprio AvaMec. A Fundação tem cursos dentro do AvaMec, tanto de competências digitais, como agora a gente vai incluir novos sobre a BNCC Computação e Inteligência Artificial também. Mas, a partir do nível 3, o professor consegue usar a tecnologia com foco no estudante. Então, de novo, a gente sempre volta para o ponto de que o professor precisa pensar nas suas práticas a favor da aprendizagem dos estudantes. E quando ele está ali no nível de liderança e transformação, esses nomes, o nível 1 e o nível 5, eles têm nomes diferentes no autodiagnóstico de saberes digitais do AvaMec e na autoavaliação de competências digitais do CIEB, mas eles são comparáveis, como eu comentei antes. É um docente líder, alguém que pode colaborar com a formação dos seus pares, isso é super importante também no processo de formação. Quando a gente olha para os resultados, esse número aqui é de 2025, então o Brasil teve mais ou menos 90 mil professores respondentes. Dessas 2 ferramentas, vale dizer que para essa metodologia de 44% de professores com competências adequadas, a gente pega a origem, a ferramenta que tem o maior número de respondentes de um mesmo estado ou de um mesmo município. A gente não pode comparar, porque a gente não sabe quais são os CPFs, então a gente pode correr o risco de contar uma pessoa 2 vezes. Então, a gente pega de onde tem o maior número. Como eu comentei, aqui em São Paulo a gente já está com um número maior, porque muitos professores já responderam este ano. Mas tem um número mínimo de respondentes, né? Então, é um cuidado também. O Estado de São Paulo abriu essa autoavaliação no ano passado e 16 mil professores, mais ou menos, responderam. Vou até passar aqui para esse mapa. 68% dos professores do Estado de São Paulo têm as competências, pelo menos no nível 3. Mas 16 mil, num universo de mais de 200 mil professores, pode mascarar uma informação. Né? Esses podem ter sido os primeiros respondentes, aqueles que já têm uma intimidade maior com a tecnologia. Então, é muito importante incentivar que os professores respondam de forma identificada, porque quando o professor responde de forma identificada, vocês conseguem acessar essas informações e disponibilizar as formações a partir do nível de cada professor. Então, esse processo é muito importante, mas depende desse posicionamento da secretaria, que vai dizer aos professores que isso não vai ser usado de forma punitiva, né? Somos todos seres humanos. Se eu vou responder uma avaliação, uma autoavaliação, e eu sei que a minha chefe vai ver o resultado, eu posso ficar um pouco constrangida de dizer, eu ainda não sei, eu ainda não faço, e eu não tenho o costume de fazer essa prática no dia a dia com os estudantes. Então, é um trabalho bem importante para que eles respondam de forma identificada e para que vocês possam direcionar melhor essas formações. A gente tem, na Fundação, a gente faz parte da Coalizão Tec Educação, junto com o CIEB, junto com o Instituto Natura, MEG Edu, Fundação Lehman,
em trabalho em parceria com o MEC, com o SED, Undime, a gente está à frente do GT de Tecnologia no CONSED, porque a gente tem uma perspectiva de que pelo menos 70% dos professores precisam ter as competências digitais adequadas para garantir essa aprendizagem, não só da BNCC Computação, mas em todas as áreas de conhecimento atreladas às necessidades e aos direitos de aprendizagem dos estudantes. Eu dei uma corrida aqui, gente, porque eu sei que o almoço está chegando e eu daqui a pouco tenho que ir embora também. Eu deixo aqui para vocês 2 últimos slides que podem ser bem interessantes. Que são as recomendações para a implementação da BNCC Computação. Esse material é gratuito, está disponível no site da Fundação Telefônica Vivo. Está disponível, estou do lado errado, né? Do QR Code está bem aqui. Ele está disponível no site da Fundação. E ele traz alguns direcionamentos, tá bom? Então, contem conosco também, vou deixar aqui meu contato ao final da minha fala, mas contem conosco para garantir, vou para o outro lado aqui, acho que fica melhor, para garantir esse processo de implementação nos currículos. Estou vendo gente com o celular para cima, eu vou esperar um pouquinho, porque o próximo também tem outros QR Codes para vocês, outros presentes aqui, para que vocês possam levar também para as suas equipes. De novo, estou no lugar errado, né? Peraí. Mas aqui, gente, são 3 materiais bem interessantes. Então, nesse primeiro, em que a gente fala de educar na era de inteligência artificial, a gente traz para vocês qual que é a conexão da BNCC Computação e da inteligência artificial. Ou seja, eu não preciso criar outras coisas para falar de inteligência artificial, e sempre conectado ao que o MEC traz também. Então, são 5 dimensões trabalhadas nesse documento que ajudam nesse processo para que vocês já vejam que a inteligência artificial está contemplada na BNCC Computação. O currículo do Estado de São Paulo, inclusive, evidencia isso. Vale a pena também acessar esse documento ou como inspiração, ou para aqueles que forem fazer a adesão ao currículo, ao referencial curricular do Estado. Esse segundo QR Code, aqui no centro da imagem, ele é um livro escrito pelo Charles Fadel. A gente ajudou a traduzir numa parceria com a Fundação Santiliana. E ele traz também essa visão, o papel do professor hoje em dia com a tecnologia e com a inteligência artificial, entre outros pontos. Vale a pena ler, vale a pena distribuir nas secretarias, vale a pena indicar também aos professores, porque isso nos ajuda a entender o nosso papel dentro de um contexto que vai mudar constantemente, mas sem causar pânico e sim com apoio e orientação. E por último, que eu comentei que o MEC lançou na semana passada, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar esse webinário, mas está aqui também esse documento que fala e que traz os recortes que eu trouxe nos slides anteriores de quais são essas diretrizes que o país nos dá para a implementação de uma educação que aborde a inteligência artificial na educação básica em todas as etapas de ensino. Com isso, eu termino aqui. Deixo meu contato a todos vocês. Eu não vou ficar à disposição hoje, porque eu, infelizmente, preciso ir embora, mas de maneira virtual, fico aqui e via Undime São Paulo também à disposição de todos vocês. Obrigada. Lia, somos nós que agradecemos as suas valiosas contribuições. Convido a equipe Undime para tirar uma foto oficial com você e também entregar um mimo. E é muito importante a gente aprender cada vez mais sobre a questão da BNCC computacional, né? Uma vez que é aí uma nova condicionalidade, a gente associa a BNCC computacional à tecnologia, temos uma carência tecnológica muito grande nos municípios ainda, então aprender mais e melhor sobre esse tema é sempre muito bem-vindo, e foi uma alegria tê-la aqui junto conosco na realização desse evento.